KPIs, indicadores-chave de desempenho. Indicadores são medidas qualitativas ou quantitativas que mostram o estado de uma operação, processo ou sistema. Desempenho é a comparação do que foi realizado pela operação em relação a uma expectativa do cliente ou objetivo do gestor. Portanto, indicadores de desempenho são medidas que mostram a comparação do que foi realizado pela operação em relação a uma expectativa ou em relação a um objetivo. Implementar KPIs em uma empresa é um plano de ação, e todo plano de ação deve atacar uma causa, e combatendo a causa, resolve um problema. A primeira coisa que você deve considerar antes de implantar indicadores de desempenho é saber qual é o problema que você quer resolver. Não caracterizar claramente o problema a ser resolvido é uma indicação de que talvez essa não seja uma ação adequada. Como qualquer atividade realizada na empresa, a implantação e manutenção de indicadores de desempenho tem que gerar benefícios que superem os custos. Gerar indicadores nas empresas, de forma geral, é custoso. Indicadores apontam, mas não resolvem problemas. Indicadores apontam, mas não resolvem problemas. A resolução do problema indicado por eles depende da atuação do gestor ou depende da atuação do agente de melhoria. Se o indicador sobe e desce e ninguém na empresa providencia alguma ação, o melhor é descartá-lo, melhor é jogar ele no lixo. Por que implantar indicadores de desempenho? Os benefícios mais comuns que indicadores de desempenho trazem para uma empresa são controle da empresa, comunicação de objetivos, motivação dos funcionários, ou seja, você consegue, com os indicadores de desempenho, você consegue divulgar o resultado do processo e também apresentar objetivos e metas. E direcionamento de melhorias na empresa. Como então implantar indicadores de desempenho? Primeiro, o objetivo, depois o indicador. Ou seja, não comece um indicador de desempenho, KPI, perguntando quais indicadores minha empresa, área ou setor deve monitorar. A primeira pergunta que você deve fazer é quais objetivos minha empresa, quais objetivos minha área, meu setor tem que atingir. Procure interpretar claramente o significado do objetivo em termos simples, ou seja, quais efeitos esse objetivo tem que produzir. Priorize quais são os efeitos mais importantes e só então elabore um indicador que meça o efeito desejado. Por exemplo, um objetivo: melhorar a qualidade. É muito geral e precisa ser esclarecido. Melhorar a qualidade pode ser interpretado como reduzir o retrabalho, reduzir o refúgio ou reduzir o número de reclamações de clientes. Então, você deve escolher a interpretação mais importante e elaborar um indicador que mensure essa variável escolhida. Então, primeiro você deve definir um objetivo. Ele pode ser estratégico, tático ou operacional. Objetivo estratégico, 3 a 5 anos. Tático, 1 ano. Operacional, semanal, mensal ou até semestral, dependendo da empresa. Então, você deve determinar o objetivo. Qual que é o objetivo? Segundo, você deve especificar os critérios, ou seja, as variáveis ou atributos mais importantes que mostram como o objetivo deve ser mantido, ou seja, os efeitos. Terceiro, você deve então criar um conjunto de métricas que traduzem e esclarecem os critérios, ou seja, os KPIs, os indicadores. Então, esses são os 3 passos para você gerar qualquer indicador. Poucos indicadores. Todo gestor tem uma capacidade limitada de analisar informações. Na verdade, todas as pessoas, né? O próprio nome em inglês Key Performance Indicator, ou KPI, contém o termo Key, significa chave, que pode ser traduzido por o mais importante ou o mais relevante. Monitorar ou controlar poucos indicadores significa que o número de objetivos a serem atingidos pelo gestor é pequeno e mais focado ele estará em suas atividades. Assim, poderá saber o que é essencial para a empresa. Sugere-se, no máximo, 9 indicadores para gestores em cargos de diretoria.
Para gestores em cargos gerenciais, recomenda-se o máximo de 7 indicadores. E para cargos operacionais, como supervisores, líderes, do que 5 indicadores. Sistema de informações adequado para a coleta de dados. Elaborar um KPI não é uma tarefa muito complicada, mas o calcanhar de Aquiles é o sistema de informações para a coleta de dados. Se os dados estiverem errados, qualquer cálculo baseado neles estará errado também. E pior, levará o gestor a tomar decisões erradas. Esse é o calcanhar de Aquiles tanto dos KPIs quanto dos projetos Lean Six Sigma com relação a coletar evidências, fatos e dados dos processos. Muitas vezes não é a gente que coleta os dados. Então, corre o risco de os dados serem coletados de forma errada ou os dados serem manipulados. E se os dados estiverem errados, você calcula errado e você toma decisões erradas. Gaps devem levar ações corretivas. Se o valor atual de um indicador de desempenho não atingiu a meta, ou seja, há um gap ou lacuna, o gestor deve colocar uma ação corretiva no processo. Caso o indicador não induza ações corretivas, qualquer que seja seu valor, isso significa que a informação trazida por ele é irrelevante. E nesse caso, a melhor decisão é descartá-lo. Rastreabilidade dos indicadores. Os indicadores interpretam os objetivos e medem os efeitos desejados pelo gestor. Considerando que não há efeitos sem causa, indicadores devem levar ao foco do problema. Diagnosticada a causa, uma ação corretiva pode e deve ser aplicada. Por exemplo, o custo de um produto é um efeito do processo produtivo. Supondo que o custo unitário real do produto esteja acima do custo orçado, o KPI deve ser capaz de identificar se a causa do gap está no custo de materiais, no custo de mão de obra, no custo de equipamentos ou nos gastos gerais de produção. Se a causa estiver no custo de mão de obra, o indicador deve ser capaz de identificar se o número de funcionários está de acordo com o previsto no orçamento, os salários e benefícios estão adequados ao orçamento ou a produtividade da mão de obra, ou seja, o número de produtos fabricados por operador está em conformidade com o previsto no orçamento. Quando for identificada a causa principal, ou seja, a causa raiz, aplique-se uma ação corretiva. Alinhamento dos indicadores. Todos os colaboradores da empresa, da diretoria aos operadores, devem concentrar esforços na mesma direção. Ao serem definidos os objetivos e respectivos indicadores de desempenho que interpretam e esclarecem tais objetivos, cada gestor deve negociar como ajudará a empresa a alcançar aquele objetivo em geral e estabelecer seus objetivos específicos. Os objetivos específicos daquele gestor também devem ser interpretados em variáveis ou atributos mais importantes que mostrem se eles estão sendo atingidos. Então, com as variáveis definidas, elaboram-se os indicadores de desempenho que serão controlados por aquele gestor. Se esse processo for bem feito, os indicadores do nível hierárquico inferior devem ter uma relação clara de causa e efeito com os indicadores do nível hierárquico superior. Ou seja, uma variação nos indicadores do nível hierárquico inferior deve provocar uma variação significativa no indicador do nível superior. Indicadores simples e objetivos. Medir algum processo e não conseguir explicar para os colaboradores envolvidos o que está sendo medido significa que ele é muito complexo e provavelmente inútil. Os principais erros na implementação de KPIs. Elaborar os indicadores antes de definir os objetivos. Excesso de indicadores. Não conhecer os termos discutidos. E aí entra alguns exemplos como eficiência, eficácia, satisfação, conscientização e assim por diante. Indicadores sem meta. Indicadores não são utilizados para gestão. Análise dos indicadores não gera ações corretivas. Gestores não entendem o que o indicador mede. Então, muitas vezes a gente vai conversar com um gestor e ele até explica lá o indicador e tal, e a gente questiona quais são os dados que são coletados e como é feito, e assim por diante, e aí ele não sabe explicar como é feito o cálculo, quais são as variáveis, quais são os efeitos que são medidos.
periodicidade errada e coleta de dados errado. O grande calcanhar de Aquiles dos KPIs. Medição quantitativa e qualitativa. Existem dois modos básicos de medir o desempenho de um processo: medições quantitativas e medições qualitativas. Medição qualitativa, geralmente feita por um texto ou locução, no qual se coloca uma exposição de motivos sobre o sujeito analisado, empresa, setor ou pessoa, atingiu os objetivos e expectativas do gestor ou do cliente. Argumentos e considerações sobre o que foi realizado em comparação com as expectativas são utilizados em uma linguagem preferencialmente estruturada, para que possas ter uma sequência lógica que permita ao leitor concordar com o resultado da avaliação ou argumentar caso discorde. Por exemplo, medição qualitativa. O funcionário Pedro tem se mostrado muito prestativo na realização de suas tarefas rotineiras e participa dos grupos de trabalho para os quais foi designado. Sua assiduidade ao trabalho é muito boa, com raras faltas. Quando isso acontece, procura compensar com horas extras sem remuneração. Relaciona-se bem com os colegas de trabalho e integrou-se rapidamente ao ambiente de trabalho, absorvendo a cultura e os valores praticados pela empresa. Trata-se de um bom funcionário, interessado em progredir na empresa e está atualmente fazendo um curso de inglês para aperfeiçoar seus conhecimentos e habilidades para se preparar para alcançar novos cargos e enfrentar desafios. Medição quantitativa, feita por meio de KPIs, comparando-os com as metas quantitativas estabelecidas pelo gestor. Requer coleta e análise de dados quantitativos. Exemplo de medição quantitativa, ainda sobre o funcionário Pedro. Número de grupo de trabalhos participados, atual 1, meta 1, avaliação ok. Número de falta não justificadas, ano, atual 2, meta 2, ok. Curso de inglês, atual 1, meta 1, avaliação ok. Pontuação teste de cultura organizacional, atual 85 e a meta é 70. Então a avaliação está ok. Então aqui é uma comparação de uma análise qualitativa, aqui uma análise qualitativa e aqui uma análise quantitativa com relação às mesmas informações. Eu particularmente prefiro uma análise quantitativa, mais óbvio, né? Mais simples e fácil em interpretação e não deixa brecha para questionamentos, né? Medições quantitativas têm seus riscos inerentes. Os avaliados procurarão cumprir as metas quantitativas estabelecidas pelas variáveis com que são medidos. Se as variáveis componentes dos KPIs não forem bem escolhidas ou priorizadas erroneamente, o resultado desejado inicialmente pode não ser atingido. Outro risco é a supervalorização das medições quantitativas por meio de indicadores de desempenho. Já comentei que os indicadores de desempenho, a função principal é apontar e não resolver um problema. Indicadores versus informação. Indicadores de desempenho só trazem informações quando houver comparações. O valor isolado de um KPI não fornece informações para análise de desempenho. Então, por exemplo, se eu mostrar para você um indicador com um controle de desperdício de sucata, por exemplo, de alguma produção, esse nível de sucata está em 9%. É bom? É ruim? O que você acha? Depende, né? Você precisa ter um comparativo, um padrão, né? Para um padrão, uma referência para você comparar e ver se esse dado, 9%, é bom ou não. Tá? Em alguns tipos de processo é excelente, em outros é péssimo. Então isso varia bastante. Assim como a produtividade. Tem empresas que têm uma produtividade de 85%, 90% de eficiência produtiva, e tem outras empresas que têm 60% ou menos. Isso depende também se é bom ou não, porque depende do processo de fabricação. Então isso é muito relativo, ok? Então o ideal quando a gente tem um indicador, um KPI, a gente tenha
algum dado para comparar, para fazer uma comparação. E aí a gente tem 3 opções: histórico, padrão e amplitude. Então a gente compara um indicador com um histórico, ou compara um indicador com um padrão, ou compara um indicador com amplitude. Histórico. Dados históricos de determinado indicador são razoavelmente fáceis de serem obtidos, principalmente em empresas que são preparadas para a coleta de dados dos processos. Padrão. Essa talvez seja o modo mais fácil de conseguir dados para comparação. Geralmente as fontes de padrões são objetivos e metas impostos pela empresa, orçamentos acordados com a empresa e valores pré-determinados obtidos por meio de algum método. Amplitude. Esse é o tipo de comparação mais difícil de obter no Brasil, pois as empresas não costumam publicar informações sobre os processos internos, e a menos que, por força de exigências legais, seus resultados econômicos e financeiros. O ponto principal é que a apresentação de apenas um aspecto isolado referente a um indicador de desempenho não tem valor como fonte de informação. A não comparação com outros valores, conforme estudamos, não evidencia nem problemas e nem virtudes. Então, se eu apresentar algum indicador isolado, né, sem uma meta, sem um objetivo, olha, o nível de reclamação de uma empresa tem, 7% de reclamação. Isso é bom? Isso é ruim? Não sei, né? A gente não sabe, porque a gente não precisa ter um comparativo, né? Isso depende do tipo de empresa, tipo de produto, enfim, né? Do tipo de serviço. Então é muito relativo, tá ok? Então a gente precisa ter um comparativo. Meta. A gente não vai estudar sobre como definir uma meta para um KPI. Esse assunto é estudado no curso Lean Six Sigma Green Belt. Ok? Bom, mas a meta ela é definida como um valor a ser atingido por um indicador que traduz o significado de um objetivo. Analisando essa definição, percebemos que uma meta pressupõe a existência do indicador. O indicador deve traduzir e evidenciar o significado de um objetivo a ser alcançado pela empresa. Os objetivos são colocados utilizando termos qualitativos e sujeitos a diversas interpretações. Cabe ao indicador evidenciar aquilo que os termos qualitativos realmente querem dizer. Exemplos de KPIs. Exemplo 1. Objetivo: reduzir refúgio. Aqui nesse caso, esse objetivo é um objetivo operacional. Critérios: refúgio igual ou menor que 5%. KPIs: quantidade de refúgio diário dividido pela quantidade produzida. Aqui eu gerei um exemplo de cálculo. Então, imagine que a quantidade de refúgio diário foi 7 kg e a quantidade produzida foi 100 kg. Fazendo divisão, 0,07 ou 7%. Ou seja, está acima do que foi estabelecido como critério. Precisa de um plano de ação. Exemplo 2. Objetivo: promover a universidade como instituição de pesquisa. Aqui, esse objetivo é um objetivo estratégico. Critérios: publicações e patentes. Indicadores: número de publicações dividido pelo número de docentes. E o outro KPI: número de patentes dividido pelo número de pesquisadores. Storytelling com dados. Aprendemos na escola, então, sobre linguagem, onde aprendemos a formar frases e histórias com palavras. Aprendemos também sobre a matemática e como entender os números, mas não nos ensinam a contar histórias com números, ou seja, com dados numéricos. Em um mundo com volume de dados cada vez maior, somos mal preparados para uma importante tarefa, cada vez mais exigida, que é a habilidade de contar histórias com dados numéricos. Hoje em dia, qualquer um gera um gráfico no Excel. De verdade, qualquer um gera um gráfico no Excel. Hoje em dia não é mais um diferencial. Antigamente era um grande diferencial, né? Ter a habilidade em gerar gráfico no Excel.
Para muitos, a visualização de dados acaba aí. Isso pode estragar uma história, tornando difícil ou impossível de entender. Existe uma história em seus dados, mas as suas ferramentas não sabem qual é essa história. O seu Excel ou o seu Power BI não sabe qual é essa história. É aí que entra você, o comunicador da informação, para dar vida à história visualmente e contextualmente. Aqui eu já coloquei um exemplo 1, sobre a divulgação de dados. Gerou um gráfico de tendência de tickets, só que o gráfico tendência de tickets foi um gráfico de barras. Volume de tickets, a barra azul é o volume de tickets recebidos, e a barra vermelha é o volume de tickets processados. E aí, aqui nós temos um histórico por mês. Um gráfico totalmente ineficaz com relação à visualização dos dados. Você não consegue interpretar aqui qual que cresceu, qual que diminuiu e assim por diante. O gráfico ideal para esse caso aqui seria um gráfico de tendência. Um gráfico de tendência. Poderia ter gerado esse gráfico aqui, gráfico de tendência, onde aqui em cinza tem os tickets recebidos e aqui em azul os processados. E aí a gente consegue ter uma leitura muito mais assertiva, ter uma leitura muito mais clara com relação ao histórico dos dados ao longo do tempo. Exemplo 2, foi gerado aqui um gráfico de barras, preço médio do produto no varejo por ano. Então aqui é uma comparação do produto A, B, C, D e E por ano. Então 2008 azul, 2009 vermelho e assim por diante. Então aqui nesse caso também, um gráfico totalmente ineficaz para visualização dos dados e para entendimento da situação da apresentação. Qual gráfico que seria melhor nessa situação, nesse caso? Um gráfico de tendência, onde mostra aqui então produto A, B, C, D e E, um histórico ao longo do tempo. Fica muito mais fácil de analisar e tirar alguma conclusão. Então, a capacidade de contar histórias com dados é uma habilidade ainda mais importante em nosso mundo de dados crescentes e de desejo de tomadas de decisão orientadas por dados. Uma visualização de dados eficaz pode significar a diferença entre o sucesso e o fracasso na hora de comunicar o estudo ou apresentação para o seu público. Muitas vezes a gente resolve um grande problema e gera um grande resultado, e na hora de apresentar, a gente apresenta de uma forma que não fica clara qual era o problema, qual era a causa do problema e qual foram os ganhos com relação ao problema. Muitas vezes essa falha na apresentação não gera os benefícios que deveria gerar para as pessoas envolvidas no processo, para o time e para a empresa como um todo. Análise de dados utilizando a porcentagem. Então, com frequência, usamos porcentagens para expressarmos as mudanças porque elas nos dão um senso de escala e contexto. Mas, cuidado, muitas vezes ela pode enganar e até iludir. Por exemplo, se eu falasse para você que semana passada eu participei de um projeto de melhoria contínua, um projeto Lean Six Sigma, onde a gente, o resultado desse projeto foi que a gente conseguiu reduzir 3% de desperdício com relação à produção da empresa. 3%. Aí você pode pensar, só 3%. É pouco, né? Só que 3% com relação a quanto? Qual é o montante? É 3% de quanto? 3% pode parecer um valor muito pequeno. E de fato é. Só que a gente não tem noção do montante. 3% de quanto? 3% de 3 milhões é uma coisa e 3% de 300 milhões é outra. Então a gente precisa ter esse cuidado. A porcentagem, sim, ela nos dá um senso de escala e contexto em algumas situações, mas também em outras situações ela pode iludir e até enganar. Exemplos.
Suponho que eu lhe dissesse que a barra de cereal A contém 32 mg de sódio a mais que a barra de cereal B. Se você for uma pessoa como eu, que não entende nada sobre sódio de alimentos e tal, 32 mg não é nada, né? Para mim essa informação não faz muito sentido. O jeito mais fácil de dar sentido a essa comparação é usar a porcentagem. Significaria algo se eu lhe dissesse que a barra de cereal A tem 50% mais sódio que a barra de cereal B? Sem dúvida, já mudou completamente o contexto da informação. 32 mg, para quem não entende dessa área de alimentos, não é nada. 32 mg não é nada. De sódio, aparentemente, não é nada. Porém, 50% parece um dado absurdo. Nossa, 50% a mais. É muita coisa. Então, a porcentagem vem para ajudar nesse sentido. Um outro exemplo. Suponha que o secretário da Defesa dos Estados Unidos informe que os gastos com defesa subirão 4% esse ano. Grande notícia. Só que não. Na verdade, não. Dado que o orçamento do Departamento de Defesa é de aproximadamente 700 bilhões de dólares. 4% desse valor são 28 bilhões de dólares. Na verdade, a aparente ninharia de 4% de aumento no orçamento da defesa é mais que o orçamento inteiro da NASA. Uma pequena porcentagem de uma quantia enorme pode ser um número grande. Então, porcentagens são úteis, sim, mas também potencialmente capazes de confundir e até de iludir. Então, tome cuidado com relação ao uso da porcentagem. A história de 3 minutos. A história de 3 minutos é exatamente isso. Se você tivesse apenas 3 minutos para dizer ao seu público o que ele precisa saber, o que diria? Essa é uma maneira excelente de garantir que você seja claro e consiga articular a história que quer contar. Isso também é útil na situação em que seu chefe pergunta no que você está trabalhando, ou se você está com alguém na sua equipe e quer dar um resumo rápido, ou então, se a sua meia hora agendada para a apresentação foi reduzida para 10 ou 5 minutos. Se você souber exatamente o que deseja comunicar, poderá fazer com que se encaixe no tempo disponível, mesmo que não seja aquele para o qual está preparado. Exemplo, um grupo do nosso departamento de ciências estava em um debate livre sobre como resolver um problema permanente que temos com os alunos que chegam à quarta série. Parece que, quando as crianças têm a sua primeira aula de ciências, chegam com a postura de que será difícil e que não gostarão. No início do ano escolar, demora um bom tempo para superar isso. Então pensamos, e se tentarmos expor as crianças à ciência mais cedo? Podemos influenciar a percepção delas. Fizemos um projeto piloto de um curso de aprendizado no verão passado, com o objetivo de fazer justamente isso. Convidamos os alunos do ensino básico e formamos um grande grupo de crianças do segundo e do terceiro ano. Nosso objetivo era expô-los mais cedo à ciência, na esperança de formarmos uma percepção positiva. Para saber se fomos bem-sucedidos, avaliamos os alunos antes e depois do programa. Descobrimos que, ao entrar no programa, o maior segmento dos alunos, 40%, se sentia apenas bem em relação à ciência, enquanto após o programa, a maioria mudou para percepções positivas, com quase 70% do total de alunos expressando algum grau de interesse nas ciências. Achamos que isso demonstra o sucesso do programa e que devemos não apenas continuar oferecê-lo, mas também expandir nosso alcance com a sua continuidade. Storyboard. O storyboard estabelece uma estrutura para a sua comunicação. É um resumo visual do conteúdo a ser criado. Pode estar sujeito a alteração à medida que você trabalha nos detalhes. Mas estabelecer uma estrutura desde cedo preparará você para o sucesso. Se fizéssemos o storyboard da nossa comunicação para o curso de verão sobre ciências, poderia ser: problema.
As crianças não gostam de ciências. Demonstrar o problema. Mostrar as notas dos alunos no decorrer do ano. Ideias para superar o problema, incluindo o programa piloto. Descrever o programa piloto, objetivos, etc. Mostrar dados da avaliação antes e depois para demonstrar o sucesso do programa. E recomendação. O programa piloto foi um sucesso, vamos expandi-los. Precisamos de investimento. Quando você tem apenas um ou dois números para compartilhar, um simples texto pode ser uma ótima maneira de se comunicar. Pense na possibilidade de usar somente o número, destacando-o ao máximo possível e algumas palavras de apoio para esclarecer seu ponto de vista. Aqui nós temos um exemplo. Antes, filhos com mães tradicionais que ficam em casa. Porcentagem dos filhos com mães casadas que ficam em casa, enquanto maridos trabalham. 1970, 41%. 2012, 20%. Como poderia ser apresentada essa informação? Destacando, então, o dado que você quer destacar. 20% dos filhos tinham mães que trabalhavam em casa em 2012, comparados com 41% em 1970. Dá muito mais ênfase com relação à apresentação dos dados. E você não precisa ficar tentando entender e interpretar a questão com relação ao gráfico de barras. Tabelas. As tabelas interagem com o nosso sistema verbal, o que significa que nós as lemos. Raramente é uma boa ideia usar uma tabela em uma apresentação ao vivo. Enquanto seu público a lê, você não consegue que ele o ouça e perde a sua atenção ao realçar um fato verbalmente. Algo a se ter em mente em relação às tabelas é que o design deve assumir um papel secundário, permitindo que os dados fiquem em primeiro plano. Por exemplo, as bordas. Então, bordas grossas ou bordas claras. O ideal é bordas mínimas. Para quê? Para exaltar os dados, para que os dados fiquem em um primeiro plano. Ok? Então, o ideal é que tenha bordas mínimas para exaltar os dados durante a apresentação. Gráficos. Os gráficos interagem com o nosso sistema visual, que é mais rápido no processamento das informações. Então, aqui, por exemplo, um gráfico de série ou um gráfico de tendência, que mostra dados ao longo do tempo. Então, uma série, duas séries e várias séries. É muito visual e muito prático você olhar o gráfico e entender o histórico ao longo do tempo. Gráfico de barras. Os gráficos de barras devem ser aproveitados porque são comuns, pois significa menos curva de aprendizado para o seu público. Em vez de usar o poder do cérebro para tentar ler o gráfico, seu público o utiliza para decidir qual informação extrair da apresentação. Lemos gráficos de barra facilmente, de modo que é fácil ver qual é a categoria maior e qual é a menor e a diferença entre as categorias. Devido ao modo como nossos olhos comparam os pontos extremos relativos às barras, é importante que os gráficos de barras sempre tenham uma linha de base zero, em que o eixo X cruza o eixo Y em zero. Caso contrário, você obterá uma comparação visual falsa. Por exemplo, aqui nós temos dois gráficos de barra apresentando a mesma informação. Agora 35%, 1º de janeiro de 2013, 39,6%. Essa informação é referente se os cortes de impostos de Bush expirarem. Então, agora 35% e 1º de janeiro de 2013, 39,6%. No outro gráfico, a mesma informação, porém, visualmente, parece que a diferença é menor, e bem menor, com relação a esse gráfico da esquerda. Qual que é o grande problema aqui? É que a linha de base dos dois gráficos são diferentes. Aqui a linha de base é 34%.
aqui a linha de base é zero. Então, quando a linha de base é zero, a diferença ela diminui. Visualmente ela diminui, dá um senso de escala mais real. 35% para 39,6%. Diferente do gráfico do lado esquerdo, onde a linha base é 34% e aí a escala do gráfico ficou diferente. E aí deu um senso de proporção muito maior. Então você deve tomar cuidado com relação a isso. Gráfico de barra, sempre você deve ter a linha base zero. A regra que eu ilustrei aqui é que os gráficos de barra devem ter uma linha base zero. Note que essa regra não se aplica aos gráficos de linhas, ok? Somente aos gráficos de barra. Uma curiosidade. Essa informação foi divulgada exatamente dessa maneira por um grande canal de televisão americano. O gráfico de barras horizontais é particularmente útil se seus nomes de categorias são longos, pois o texto é escrito da esquerda para a direita, conforme a maioria lê, facilitando a leitura do gráfico para seu público. Então aqui nós temos exemplo, uma série, as categorias, duas séries, várias séries. Ao projetar qualquer gráfico que mostre dados categóricos, reflita sobre como as categorias são ordenadas. Então, se houver uma ordem natural, pode fazer sentido aproveitá-las. Mas se não houver, considere qual ordenação de seus dados fará mais sentido. Seu público normalmente verá a apresentação a partir da parte superior esquerda do seu gráfico, fazendo o zigue-zague, conforme a gente lê. A gente começa da esquerda para a direita e vai abaixando, vai fazendo a leitura. É natural isso. A gente já está acostumado a ler dessa forma. A gente começa olhando para cima, no lado esquerdo, superior, e vai para o lado direito e vai para baixo. E assim por diante. Vai fazendo os movimentos de zigue-zague. Então, isso significa que o seu público encontrará primeiro a parte superior do gráfico, a parte esquerda. Então, se a maior categoria é a mais importante, coloque essa primeira, ou seja, no canto esquerdo do gráfico, no canto esquerdo superior do gráfico. E organize os restantes em ordem numérica decrescente. Ou, se a menor é a mais importante, coloque então na parte superior esquerda e organize os valores de dados na ordem crescente. Não há uma representação visual correta. Existem diferentes tipos de apresentações que poderiam atender a determinada necessidade. O mais importante é ter essa necessidade claramente enunciada. O que você precisa que seu público saiba? Então, escolha uma representação visual e deixe isso claro. A grande pergunta: qual é o melhor gráfico para a minha situação? Qualquer um que seja mais fácil para o seu público ler. Essa é a resposta. Há um modo mais fácil para testar isso, que é criar o seu visual e mostrá-lo para um colega ou amigo. Então, se você tiver na dúvida com relação a gráfico ou a apresentação do teu projeto, construa a apresentação, gere os gráficos e apresente para um colega ou amigo. E aí peça a opinião dele com relação ao entendimento e visualização dos dados. Chegamos ao fim do curso Agente de Melhoria. Espero que você tenha aprendido as ferramentas e as técnicas que a gente estudou ao longo do curso. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato comigo. Dúvidas. Alguns alunos, quando começam a trabalhar na área de melhoria contínua, têm uma grande dúvida que é: como eu começo? Bom, você pode começar resolvendo os problemas que a empresa tem. E se a empresa tem muitos problemas, você pode usar a ferramenta Matriz Gucci para priorizar quais problemas você deve atacar primeiro. E minha sugestão é que você sempre converse com o seu superior, com o gestor da empresa ou um gestor da área, te ajudar a definir as prioridades. Mas de forma geral, você tem o estado atual da empresa e
tem o estado futuro, ou seja, o estado que você quer que a empresa chegue, alcance. Então, essa diferença entre o estado atual e o estado futuro, a gente chama de gap. Essa diferença é um gap. Essa diferença, né, do estado atual e do estado futuro é uma grande oportunidade, uma excelente oportunidade para você trabalhar com um projeto de melhoria. E aí, quando você trabalha com um projeto de melhoria, você pode utilizar o PDCA que a gente estudou. PDCA, você vai identificar o problema ou a oportunidade, vai mensurar o estado atual, ou seja, buscar evidências. E quando eu falo buscar evidências, é buscar fatos e dados. E uma das ferramentas mais utilizadas que a gente estudou ao longo do curso é o gráfico de tendência, que vai te mostrar o histórico dos dados ao longo do tempo. E aí depois você também vai conseguir mensurar e comprovar o alcance da meta ou dos objetivos, porque você vai ter o histórico dos dados antes e o histórico dos dados depois da melhoria. E aí você busca fatos e dados e analisa as possíveis causas dos problemas ou do problema. Lembrando que, por exemplo, se um produto está errado ou um produto foi entregue atrasado ou um produto está acima do especificado, acima do peso, por exemplo, esse é um efeito. O defeito, a falha que está acontecendo é o efeito. Agora você precisa analisar a causa, ou seja, o que causou aquele efeito. E uma das ferramentas que a gente estudou é o diagrama de causa e efeito, onde você coloca lá o efeito no lado direito da espinha de peixe e analisa as possíveis causas. E para fazer isso, você pode utilizar o brainstorm, que vai te ajudar a organizar as ideias do time, das pessoas, da equipe que faz parte do processo, e também a ferramenta 5 porquês, para gerar os questionamentos e auxiliar vocês na conclusão das possíveis causas. Assim que você finalizar esse processo de análise das possíveis causas e definir então quais são as causas ou as possíveis causas do problema, você agora tem uma teoria. Você precisa buscar validar essas possíveis causas para ver se realmente aquelas possíveis causas que foram levantadas na reunião são de fato a causa do problema. Ou seja, está influenciando, está gerando aquele efeito indesejado. Comprovando a causa, agora você deve propor as soluções. E aí, se você tem um monte de soluções para implantar, você não consegue, infelizmente você não consegue implantar tudo ao mesmo tempo. Então você pode utilizar a matriz GUT para priorizar o que é mais importante implantar para gerar a mudança e essa mudança gerar uma melhoria. Lembrando que a matriz GUT você também pode utilizar quando você analisa a causa do problema, onde você tem várias possíveis causas, e aí você pode utilizar a matriz GUT para definir uma prioridade. Ok? Bom, definiu as ações, montou o plano de ação, e aí para montar o plano de ação você pode utilizar o 5W2H, e agora é a hora de botar a mão na massa, é a hora de implantar. E aí você pode levar em consideração a priorização que você especificou, que você determinou na matriz GUT. Implantou, rodou, testou, analisa o resultado. E se o resultado atingiu o objetivo esperado, ótimo, parabéns. Agora é a hora de buscar padronizar essa nova solução, essa melhoria. E aí, padronizar, você tem algumas características que você deve seguir, que a gente estudou ao longo do curso. E agora é a hora de compartilhar o aprendizado. E aí você pode divulgar o antes e o depois, comprovando a eficácia da melhoria. E agora? Agora é só você fazer a prova e me enviar. Envie o link da prova no e-mail junto com a aula 3. É só você clicar nesse link, baixar a prova, preencher e me enviar até domingo, dia 27/6, às 23h59. Para você receber o certificado de agente de melhoria, Lean Six Sigma White Belt, KPIs básico, Storytelling básico, você deve tirar uma nota no mínimo 7 ou mais.
para receber então o certificado. Lembrando que se você não alcançar a nota mínima, eu vou te dar uma nova chance. Ou melhor, eu vou tirar as suas dúvidas e te dar uma nova chance. E assim que você me enviar a prova, em até 48 horas eu te envio o certificado.